Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula 1 de História do Brasil, aqui do Triale Concursos, cujo tema é a expansão comercial e marítima europeia, certo? Esse tema, ele está inserido em História do Brasil, apesar do que nós vamos também adentrar em elementos da história geral aí. Ele está inserido em História do Brasil exatamente porque foi essa expansão comercial e marítima que proporcionou a colonização brasileira, portuguesa dentro do Brasil, certo? Então, por isso, é um ponto essencial da história do Brasil para nós entendermos, e é aí que começa, daí, na disciplina de História do Brasil, que é a partir daí que é pedido no concurso, certo? Então, por conta disso, a gente vai tratar desse tema em História do Brasil, apesar de pegar elementos da história geral aí, ok? A gente vai começar a perceber essa expansão comercial e marítima que ocorreu na Europa por meio de seus antecedentes, do que aconteceu antes, que proporcionou, que propiciou para que nações europeias passassem a se lançar aos mares, até então, né, desconhecidos, e com que isso fizesse, então, com que mudasse muito da lógica mundial, porque é a partir daí que inicia-se a colonização em continentes como América, como África e como Ásia, ok? Então vamos dar uma olhada em alguns antecedentes dessa expansão marítima, chamado também de grandes navegações, tá? Na prova também pode vir assim, grandes navegações é um sinônimo, certo? Então, a expansão marítima, grandes navegações, expansão comercial e marítima, enfim, são nomes que podem aí aparecer. E por que então que algumas nações europeias, elas se lançam ao mar em busca de outras terras, em busca de outras relações econômicas, em busca de outros tipos de comercialização, né? A gente vai ter algumas questões antes dessa expansão marítima, que ocorre aí no século XV, século XVI, ok? Mas antes disso a gente vai ter algumas questões, e uma das principais delas é a centralização do poder, né? A gente tem ali no período da Europa medieval diversos feudos que compunham ali a Europa Ocidental, ok? Na chamada Baixa Idade Média, no início da Baixa Idade Média, alguns países, algumas nações que antes eram divididas por feudos, passam a ter uma elite cavaleira, uma elite militar, uma elite medieval que vai lutar e centralizar alguns estados, alguns países, passar a transformar aquilo que antes eram pequeninos feudos em uma só nação. A gente vai ver esses assuntos melhores em história geral, ok? Porque eu só estou dando um panorama dos antecedentes da expansão marítima, tá? Então, a centralização do poder de algumas regiões da Europa, como a nação portuguesa e a nação espanhola, por exemplo, certo? Fez com que formassem os primeiros estados nacionais da Europa a partir do século XII, né? Então a gente vai ter ali a centralização de parte do reino português, do que hoje é Portugal, né? A centralização do reino de Castelo, que hoje é parte da Espanha, que são países aí pioneiros que vão centralizar o poder nas mãos de um governante só, a partir do século XII, né? Nós temos também a questão da crise do feudalismo nos séculos XIII e XIV, certo? Isso é discutido na aula 1 de História Geral, né? E a burguesia comerciante passa cada vez mais a expandir seus negócios pela Europa, Oriente Médio e Norte da África, ok? Com a centralização do poder e a formação dos Estados nacionais. Vai haver, então, governantes poderosos que vão ali organizar as relações econômicas e comerciais. Com a crise do feudalismo, que faz com que a lógica econômica na época feudal, que era agrária, passa a ser uma lógica econômica urbana e comercial, né? Esses comerciantes que antes eles começam somente comprando e vendendo ali entre as cidades, os chamados burgos, né? Depois entre regiões da Europa, depois entre continentes como o norte da África e o Oriente Médio, né? E isso vai se expandir cada vez mais, esses comerciantes
cada vez mais vão passar a fazer negócios com regiões longínquas da Europa, com o Oriente Médio, indo até regiões, por exemplo, da China, né, que já não é Oriente Médio, que já é Ásia Central, e o norte da África também, tá? Então tudo isso faz, todo esse comércio, toda essa relação comercial acrescida a governos poderosos, fazem com que o que antes eram rotas comerciais terrestres e algumas rotas marítimas pelo Mediterrâneo, isso se expandisse cada vez mais pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Índico, tá? Então esses são alguns dos antecedentes que a gente tem que ter claro para compreender por que as grandes navegações iniciaram, por que dessa expansão marítima, por que dessa busca por comércio e por relações econômicas cada vez mais distantes, ok? As nascentes monarquias, essas monarquias que estavam nascendo depois de alguns estados centralizarem o seu poder, passaram, então, a financiar mercadores burgueses para aumentar suas receitas com o advento do comércio, né? O que antes era o comércio lá no final da Idade Média, no meio da Baixa Idade Média, no final da Baixa Idade Média, era um comércio promovido pelos próprios comerciantes, pelas corporações de ofício que levavam os produtos em caravanas, em rotas comerciais. Isso com a centralização de alguns estados nacionais na Europa, como Portugal, Espanha, por exemplo, passa a ser financiado pelas próprias monarquias, né? Essas monarquias, elas precisavam aumentar suas receitas, aumentar o seu lucro, aumentar o seu poder econômico, né? Então passa o que antes era feito pelos próprios burgueses, né? Que era a classe social comerciante da Europa, eles eram chamados de burgueses, certo? A gente discute isso também em história geral. Ela vai passar a ser financiada por essas nascentes monarquias, né? Com o passar do tempo, os próprios estados nacionais, ou seja, as próprias nações, montaram sua estrutura marítima para ir em busca de novas rotas comerciais e de conquistas de territórios, né? Então há um incremento aí do próprio Estado para ele mesmo montar a sua forma de expansão, né? E chegar então a novas rotas comerciais e a novos territórios, ao mesmo tempo em que nunca deixou de financiar navegadores, comerciantes, comerciantes burgueses, né? Ou até aventureiros que desejavam se lançar ao mar e buscar novas rotas comerciais, buscar novas terras para enriquecimento próprio de seu grupo, mas também legando isso à nação, legando isso ao Estado que o financiou, né? Então, cada vez isso vai ser mais comum ali no começo da Idade Moderna. E aí nós temos o que nós chamamos de pioneirismo português. Portugal foi o primeiro país a se lançar ao mar, né? Por que ele foi o primeiro país a se lançar ao mar? Porque os portugueses eram mais inteligentes que os outros, ou mais perspicazes e sagazes do que os outros? Não. Isso tem explicações históricas, certo? E nós vamos analisá-las agora. Portugal foi o primeiro estado europeu a se centralizar, né? A gente teve ali uma elite cavaleira, Dom Afonso Henriques, que conseguiu expulsar parte dos árabes muçulmanos que se encontravam em Portugal, conseguiu também unificar muitas terras no entorno do seu poder, e com isso Portugal passa a ser o primeiro estado centralizado, o primeiro estado nacional, a primeira nação centralizada, tá, dessa Europa aí do fim da Idade Média. Deste modo, conseguiu organizar e impulsionar a navegação. Pensa numa região composta como um tabuleiro de xadrez por diversos feudos muito pequenos, cada um com seu poder local, um rei com poder enfraquecido, porque quem detinha o poder no feudalismo eram os senhores feudais, né? Uma igreja muito poderosa. Você pensa nessa região como capaz de organizar e montar navegações de uma maneira eficaz e de uma maneira persistente? Não. Precisar um estado centralizado em que um só grupo governa, né, sob a égide de um governante só, ele passa a conseguir montar um projeto de expansão marítima muito mais eficaz. E isso acontece em Portugal, né? Eles conseguiram organizar e impulsionar a navegação a partir do momento que o Estado foi centralizado, a partir do momento que deixou de ser um tabuleiro de xadrez com diversos feudos, né? A relação com a terra ela continua ainda, porque
essa relação comercial ela demora um pouco para surtir efeitos, né? Mas a gente já não tem aquele tabuleiro de xadrez de feudos, cada um com o seu poder local. A gente tem um governante que vai organizar esse período de navegações para o seu país. E por que ele vai organizar? Porque ele estava a fim de ouvir notícias de novas terras? De maneira nenhuma. Um Estado centralizado exigia dinheiro para sustentar suas despesas. Tá? Um Estado centralizado tinha muito mais despesas com a sua corte, com o seu exército, para defender esse Estado, né, que agora estava centralizado, essa nação precisava de um exército forte, tinha uma corte luxuosa que se formou, tinham diversos grupos que se inseriam dentro dessas relações de poder. Então isso dava muita despesa. Né? O Estado centralizado dava muita despesa e por isso os portugueses tiveram que se lançar ao mar, intensificando o que se chama de mercantilismo, que a gente vai ver nas próximas aulas melhor. Mas é um sistema econômico baseado no comércio, sobretudo marítimo, né? Tendo aí como algumas características principais, o acúmulo de metais preciosos, o comércio com nações muito distantes de produtos não encontrados na Europa, o que sofisticava bastante esse comércio, mas enfim, a gente vai ver o mercantilismo, o conceito melhor aí nas próximas aulas, mas fica aí já a ideia colocada para vocês, ok? Então, a prática que o Reino de Portugal havia adquirido com a navegação, os portugueses eles tinham práticas de navegações muito antigas, desde a Idade Média, né? Devido à pesca. Portugal é um país marítimo, ele está virado inteiro para o Oceano Atlântico, então tinha uma experiência de pesca muito grande. Ao comércio no sul da Europa, os portugueses faziam comércio pelo Mediterrâneo, ali com a região sul da Espanha, que era na época dominada pelos árabes, com as cidades italianas, né? Então isso fazia com que eles navegassem ao Mediterrâneo desde o final da Idade Média, e a conquista de Ceuta, no norte da África, que se deu na Idade Média, né? Foram alguns exemplos de práticas de experiências marítimas que os portugueses tinham, fez com que no século XV os portos do país tivessem importância no comércio de especiarias, né? Os portos portugueses, as cidades que tinham portos de Portugal, Lisboa, Porto, algumas cidades do sul, né, no Algarve, apesar desse sul ainda ser dominado pelos árabes, mas Portugal já tinha ali uma relação com esse extremo sul, né? Isso tudo faz com que os portos das cidades marítimas portuguesas já tivessem uma importância grande nesse comércio de especiarias. Todavia, o lucro maior ficava com os árabes e os turcos otomanos, que controlavam as rotas comerciais por terra, né? Apesar de ter uma navegação, de Portugal ter uma navegação pelo mar Mediterrâneo, pela pesca atlântica, a maioria do comércio era feito por terra. Era muito perigoso se lançar ao oceano aberto, né, em busca de rotas. Só que essas rotas terrestres feitas na Europa com a Ásia, né, ali não tem mar, ali se passa tranquilamente, aquela região entre Ásia, final da Ásia e começo da Europa, era dominada por rotas árabes, pelos turcos otomanos, que exigiam pagamentos pelos produtos que iam e vinham de lá para cá, né? Então, apesar do Estado português, do Reino de Portugal, conseguir certos lucros com o comércio com o Oriente, a maioria desses lucros ficavam com os árabes e com os turcos otomanos, né? Que cobravam espécies de pedágios, vamos dizer assim, né, pela mercadoria que ia e vinha, que saía e entrava do solo europeu e ia para solo oriental, né? É um desses motivos que Portugal acaba incrementando a sua rota marítima, suas rotas marítimas, as suas grandes navegações, para conseguir encontrar caminhos alternativos pelo mar, né, caminhos os quais não se passavam pela região terrestre ocupada por estas sociedades árabes e turcas, né? Então, isso obrigou Portugal a investir em novos caminhos marítimos pela África, né? Então, os primeiros caminhos portugueses vão contornando a África até chegar no continente asiático, certo? Todo este advento fez com que o país aperfeiçoasse suas caravelas, tornando possível a invasão e colonização de outros continentes, como a África e a Ásia, com as viagens de Bartolomeu Dias, em 1487, e Vasco da Gama, em 1497. Né? Isso faz, então, com que os portugueses consigam uma nova rota do comércio e tenham no início, praticamente ali do século
XV, século XVI, praticamente o monopólio dessa rota pela África, né? Que foi descoberta primeiro por Bartolomeu Dias, que não faz o caminho completo, e depois por Vasco da Gama, ok? Então, a gente tem ali um incremento muito grande de uma rota comercial marítima até então desconhecida dos portugueses, né? E há também a questão da colonização do litoral atlântico da América, né? A partir da chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, que rumava para o Oriente, mas parou nessa terra para fixar essa terra, fixar esse litoral desse novo continente, né? Que na época nem se chamava América ainda. A América recebe o nome de um navegador chamado Américo Vespúcio, que foi um dos exploradores aqui da América, por isso recebe o nome. Então, nem nome de América tinha ainda na chegada de Pedro Álvares Cabral, mas ele fixa essa região do litoral sul do continente como propriedade portuguesa, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, há uma missa que é rezada aqui, são todos símbolos, né, de que essa parte está sob domínio de Portugal, até porque Portugal sabia que era questão de tempo, outras nações marítimas, né, outras nações também com poderio de navegação, também começassem as suas rotas pelos mares. Então era importante fixar posses nessas novas terras em nome do Reino de Portugal, ok? E isso fez Vasco da Gama, isso fez Pedro Álvares Cabral. Vamos ver um pouco da nação espanhola. A Espanha demora um pouco mais para se centralizar. E ela não centraliza o que hoje se conhece como país Espanha. Isso veio depois de muito tempo, né? O Estado centralizado espanhol, né, que na verdade foram os reinos de Leão e Castela, tá? Foram os primeiros, os reis católicos Fernando e Isabel, que foram responsáveis pela centralização desses reinos espanhóis, né? Então, depois de centralizado esse Estado espanhol, a coroa passou a financiar expedições, como a de Cristóvão Colombo, por exemplo, que desejava encontrar um caminho para a Ásia pelo Ocidente. Nessa época, os navegadores, grande parte deles, já tinham ideia de que a Terra era um globo esférico, né? E que se poderia chegar a um destino, né? Implementando uma rota pelo outro lado, né? Então, Cristóvão Colombo desejava chegar ao continente asiático dando uma volta no globo, né? E com isso a esquadra de Colombo atraca nas ilhas do Caribe, em 1492, né? Ali na América Central, certo? Dando então posse aos espanhóis, na verdade, de outra parte da América, né? Da parte do Atlântico Central para o Atlântico Norte ali. Então nós temos, antes da chegada dos espanhóis nesta região americana e depois da chegada dos portugueses no litoral sul, onde hoje é o Brasil, tá? Há um outro navegador, Fernão de Magalhães, que em 1419 ele foi contratado pela Espanha e foi o primeiro navegador a dar uma volta completa no globo terrestre, né? Ele vai até o sul da América do Sul, ou no hoje batizado Estreito de Magalhães, homenagem ao nome dele, parte para a Ásia, né, na Indonésia ele acaba sendo morto, mas a sua esquadra consegue retornar à Espanha, dando então uma volta no globo terrestre, ok? Isso faz então com que a Espanha também perceba que é possível ter rotas comerciais alternativas. Então, Portugal e Espanha tornam-se os primeiros países a se lançarem ao mar em busca de novas terras, de novos comércios, de novas rotas, ok? E vão ali ter o pioneirismo dessas grandes navegações, dessa expansão marítima. Primeiro Portugal e depois Espanha, certo? Durante o século XVI e XVII, aí um pouco mais para frente, ingleses, franceses e holandeses também estabeleceram suas viagens marítimas, tá? Montando a configuração colonial, sobretudo das Américas, certo? Os ingleses chegam à América e colonizam, né, o mais conhecido, os Estados Unidos, o que hoje é os Estados Unidos, parte do Canadá, algumas ilhas do Caribe, como a Jamaica, por exemplo, né? Os franceses também, algumas ilhas, parte do Canadá, ilhas como o Haiti, o que hoje é a Guiana Francesa, aqui na América do Sul, né? Os holandeses também, inclusive, tiveram no Brasil, se fixaram no Brasil um tempo, colonizaram parte do norte da América do Sul, também ilhas
do Caribe, enfim, essa montagem colonial da América, ela se configura por meio das grandes navegações destas nações europeias, certo? Nações europeias também vão conquistar terras na África, terras na Ásia, né? Mas, como a gente está em história do Brasil, a gente vai focar mais nessa questão americana e brasileira, ok? Aqui a gente tem um mapa ilustrativo mostrando a quantidade de rotas, né, que existiam aí neste período das chamadas grandes navegações, né? As rotas portuguesas, como a rota de Cabral, como as rotas que contornam aqui a África, né? As rotas espanholas, uma delas, olha só, né, que passa pela América do Sul e sai, olha, lá do outro lado, passando também pela África e chegando, né, à Espanha. Então aí a gente tem uma quantidade imensa de rotas, a rota de Cristóvão Colombo, né, elas aqui, depois de outros navegadores, tá? Outros navegadores fizeram essa mesma rota que o Colombo. Américo Vespúcio chega aqui onde hoje é a Venezuela, por exemplo. Então, todos estes navegadores, esse mapa aqui consegue mostrar, né, até rotas aqui no extremo Atlântico Norte e tudo mais, ele consegue mostrar como as grandes navegações, as novas rotas marítimas que buscavam a colonização e também o comércio de artigos diferentes, elas passaram cada vez mais a comandar as relações comerciais no mundo, tá? Aí nós não podemos falar mais só de Europa, certo? A gente fala de um mundo que começa a ser interligado, de um mundo que começa a ser aí cada vez mais conectado por essas relações marítimas mercantis, ok? Apesar do interesse fulcral ser o comércio, as nações passaram a enriquecer também com o acúmulo de metais preciosos retirados de algumas de suas recém-colônias, tá? Não é o caso da relação Portugal e Brasil. Não se encontrou metais preciosos quando os portugueses chegaram ao Brasil. Os metais preciosos foram encontrados tempos depois aqui, tá? Mas a Espanha, por exemplo, já estava começando a nadar de braçada, certo? Nas minas de prata aqui da América do Sul, né? Nos metais, as minas de ouro, onde hoje ouro e prata, os dois, né? Onde hoje é o México. Os espanhóis já estavam lidando com o metalismo, que é um conceito que vai ser falado nas próximas aulas também, ok? Então, os metais preciosos passaram a ser cada vez mais importantes, porque daí era dinheiro fácil, né, gente? Não precisava nem negociar produtos, né? Você chegava, extraía aquele metal e levava para o seu país de origem. Uma parte ficava para, né, enfim, o explorador, o invasor, o colonizador que encontrou, né, mas tinha o quinto real. Uma parte ficava para o Estado, ficava para os reinos centralizados, certo? Então, isso faz com que a questão dos metais preciosos seja cada vez mais essencial dentro desse contexto, né? Além disso, a expansão do cristianismo é algo que pouca gente fala e que pode ser que seja abordado, né? A questão do cristianismo também foi promovida, tá? Auxiliando no processo de dominação. Também era uma das intenções. A gente tinha estados nacionais se formando, primeiro Portugal, depois Espanha, aí vamos ter França, depois Inglaterra, se formando sobre a égide, tá, do catolicismo, se formando com o apoio e com força da Igreja Católica, né? A Igreja Católica passa a deter grande poder novamente, se ela teve ali uma queda de poder com o declínio do feudalismo, com a formação cada vez e o fortalecimento cada vez maior desses estados nacionais, ela vai ter também ali uma importância cada vez maior. Então era interessante levar a fé cristã, né, a fé católica, que era o cristianismo da época, para também expandir fiéis, expandir dízimo e ajudar na colonização, na dominação. Né? A partir do momento que você mata as tradições culturais, as tradições religiosas de um povo, seja ele que estava aqui na América, seja ele o povo africano, seja o povo asiático, você está enfraquecendo aquele povo. Né? Enfraquecendo as suas certezas, enfraquecendo as suas referências, né, culturais e religiosas. Então isso ajudou muito na dominação desses povos também. Tá? Então uma das questões ligadas à expansão marítima é também a lógica da fé cristã para os outros continentes, que obviamente tinham outros tipos de relações religiosas, não tinha o cristianismo como religião. O cristianismo é uma religião
europeia, ok? O início do interesse português na América se deu pelo litoral do que hoje é o Brasil, tá? Dando o primeiro caráter territorial à região ocupada, certo? Pedro Álvares Cabral e a esquadra portuguesa chega ali onde hoje é o estado da Bahia, né? Ali fixa brevemente e relata aquilo como posse portuguesa, né? Mas o interesse imediato, certo, era o de marcar a zona como propriedade portuguesa, tá? Não era, o Portugal queria chegar até o litoral americano, tá? E marcar a região que chegasse como uma propriedade portuguesa, ok? Por quê? Porque era um contexto de disputas ultramarinas. Espanha já tinha uma expansão marítima incrementada e França e Inglaterra cada vez mais investiam, incrementavam o seu poderio marítimo para chegar a esses locais também. Então era um contexto de disputas ultramarinas que Portugal precisava deixar como posse, tá, terras americanas, assim como terras africanas, assim como terras asiáticas, como posse do reino português, para não perder essas terras, né? O que não garantiu muita coisa, como a gente vai ver. Mas o interesse era esse. O interesse não era colonizar, o interesse não era extrair ouro, o interesse não era comercializar com os nativos, os indígenas que aqui estavam. Não, o interesse de Portugal estava muito, nesse período que se chega ao Brasil, estava muito voltado ao Oriente, tá? Mas o interesse era fixar essa zona como propriedade portuguesa, ok? Vamos então continuar. Os primeiros contatos, falar um pouquinho do contato entre os lusitanos, né, os portugueses e os nativos, os indígenas, eles foram relativamente pacíficos, tá, e de conhecimento mútuo, certo? Quando chega a esquadra portuguesa, ela não chega em guerra, né, e nem os habitantes habitantes, né, que estavam no Brasil, do que hoje é o Brasil, também impetraram guerra. Né? Esse primeiro contato foi de reconhecimento mútuo, foi pacífico, relativamente pacífico. Né? Durante essa primeira parte da conquista, os portugueses estavam mais preocupados, como eu disse, com as riquezas na Ásia do que em explorar a América. Então, nesse primeiro momento, não teve invasão de terras, não teve conflitos, não teve tentativas de escravidão, né, da população neste primeiro momento, ok? Então, foi um primeiro momento de relações amistosas que ocorreram aí entre os portugueses que chegaram e os indígenas que aqui já moravam. A gente vai encerrando a nossa aula de hoje, tá? A gente para por aqui, a gente vai continuar falando sobre essa relação na aula 2, ok? A montagem desse início de colonização que se deu aqui no Brasil, né, na América do Sul, pelos motivos e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente encerra a nossa aula número 1 por aqui. Muito obrigado pela atenção, um bom estudo a todos.